18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado com a gente em 100,7, dando sequência agora na programação da Mix com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, o ouvinte que está nos acompanhando aqui na 100.7. Inclusive, aproveitando esse momento aqui, posso falar para você que você já pode participar com a gente, interagir aqui no programa 18 horas. Você pode também participar pela live do YouTube. Estamos ao vivaço lá. Manda uma mensagem de texto. Você que está no trânsito nesse momento, manda aqui pra gente, fala aí como é que tá a situação, alguma denúncia, a gente está aguardando o seu contato. Exatamente, a sua sugestão de assunto também pra gente tratar aqui no 18 horas. Manda uma mensagem pra você que nos acompanha agora, ao vivo, pela live do YouTube. E segue a gente lá nas redes sociais. No @ 18 horas News. 18 horas. Trânsito. E vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles, que hoje está aqui nos estúdios, mas acompanhando o movimento do trânsito com as câmeras, né, do centro de cooperação da cidade, exato. E você acompanha ao vivo na situação do trânsito de Manaus através das câmeras e fala pra gente que a gente começou, né, essa sexta-feira com graves acidentes de trânsito e com mortes registradas, André. É isso, uma idosa que morreu depois de ser atropelada enquanto atravessava uma faixa de pedestre na Avenida Rodrigo Otávio, aqui na zona sul de Manaus. E esse é apenas um dos acidentes graves que foram registrados entre a noite de ontem e a tarde de hoje aqui na capital amazonense. Teve ainda aquela colisão com 17 pessoas feridas ali na Avenida do Turismo e outras 2 mortes envolvendo motociclista. Muito boa noite mais uma vez para você que está chegando aqui agora na 100.7. Olha, eu começo pelo caso mais recente, que foi dessa idosa, agora há pouco à tarde. Já tem a identificação dela aqui, que é a Neuzilane Lira Duarte, de 59 anos. Ela morreu depois de ser atropelada. Isso aconteceu agora há pouco na Avenida Rodrigo Otávio. As informações é de que a Neuzilane atravessava a via ali pela faixa de pedestre quando ela foi atingida por um veículo, um carro, né? Quando a força do impacto ali acabou arremessando ela, ela bateu a cabeça e morreu ali mesmo no local. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegou a ser acionado, mas quando as equipes na verdade chegaram ali no local, apenas constataram a morte da vítima. Esse acidente, inclusive, também provocou um grande congestionamento e o trânsito ficou parado ali na região durante o atendimento da ocorrência. Para você também que nos acompanha nas redes sociais, daqui a pouco você vai ver aí também no YouTube as imagens desses acidentes. Inclusive, os familiares dessa vítima estiveram ali no local e ficaram abalados com a morte. O motorista ele permaneceu ali na área do acidente e a dinâmica desse atropelamento vai ser ainda investigada. E logo após esse caso, outro acidente grave envolvendo também uma motocicleta deixou 2 pessoas feridas. O motociclista, o Guilherme de Holanda Marcial, ele ficou gravemente ferido depois de, segundo essas informações, ele acabar cochilando ali enquanto pilotava a motocicleta, acabou colidindo contra um dos chamados dentes de dragão, que é uma estrutura que divide as faixas da via. Na garupa estava a Neidiane de Oliveira, de 35 anos, que também ficou ferida. Aí entrou novamente o SAMU, que foi acionado e prestou ali os primeiros socorros. O Guilherme ele sofreu uma fratura na perna e foi levado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Os policiais do 19º DIP, eles atenderam aí a ocorrência e os agentes de trânsito precisaram organizar o fluxo de veículos, porque depois desse acidente, claro, o trânsito ficou bastante complicado. E essa sequência de ocorrências acontece um dia depois de um dos acidentes mais graves registrados nessa semana aqui em Manaus. Na noite de ontem, quinta-feira, um carro de aplicativo e uma van, elas colidiram ali na Avenida do Turismo, no Tarumã, aqui na Zona Oeste. O cenário foi de destruição. O Onix, esse carro, ficou em chamas, tomado ali por uma fumaça negra, e a população correu ali para tentar retirar os feridos dos veículos antes da chegada das equipes de socorro. O motorista do carro, que é o Davi Marques, de 44 anos, morreu ainda no local
praticamente carbonizado. Ao todo, 17 pessoas estavam nos dois veículos e a maioria ficou ferida. Entre as vítimas estavam 3 crianças. Uma delas está em estado grave e internada em uma UTI. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, 13 vítimas foram encaminhadas para unidades da rede estadual de saúde. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam essa ocorrência, fizeram ali o isolamento da área, organizaram o trânsito e ajudaram no resgate. Agora, esse caso, ele é investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. A hipótese apurada até agora é de que Davi tenha perdido o controle da direção, invadido a pista contrária e atingindo a van. E ainda na noite de quinta-feira, outro acidente com morte que foi registrado na zona Centro-Sul. É do Renan de Souza, de 35 anos. Ele morreu durante esse acidente envolvendo uma motocicleta e um carro ali do bairro Parque 10 de Novembro. Esse acidente aconteceu por volta de 9 da noite. E segundo as informações, o Renan ele perdeu o controle da motocicleta que pilotava e bateu na traseira desse automóvel. O laudo do IML apontou várias fraturas pelo corpo e uma lesão no local. O caso foi comunicado ali no primeiro DIP. E também na noite de quinta-feira, a Laila Nascimento de Souza, de 49 anos, morreu depois de ser atingida por um carro enquanto estava na garupa de uma motocicleta. Esse acidente aconteceu no conjunto Beija-Flor, do bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus. A Laila ela foi lançada da motocicleta, não resistiu aos ferimentos ali mesmo no local. O caso foi registrado como homicídio culposo, né? Os moradores relatam que essa região aí é frequente palco de imprudências e de veículos trafegando em alta velocidade, né? E esse é o balanço das principais ocorrências de trânsito entre a noite de quinta-feira e até a tarde, agora há pouco, dessa sexta-feira, né? São acidentes com mortes, feridos e uma ocorrência de grande proporção que aconteceu também na Avenida do Turismo, e esses são um dos principais acidentes. A gente tem um balanço aqui do SAMU, só de hoje foram 10 atendimentos de ocorrências de acidentes de trânsito entre carro e moto, só carro e também atropelamento. E desses 10 atendimentos de hoje, teve, infelizmente, a morte dessa idosa, Karine. Certo. Agora, André Meirelles, a gente tem alguma parcial de trânsito já para informar para os motoristas? Temos sim. Vamos lá com as imagens do Centro de Cooperação aqui da cidade. A gente tem agora a Avenida Constantino Neri, nas proximidades da Rua da Maromba. Por lá o trânsito já é bastante carregado, com muitos veículos na via, o que acaba tornando ali o trânsito lento. Outra imagem aqui é na Avenida das Torres, próximo à Avenida Timbiras. Por lá, quem vai acessando esse lado da pista da Timbiras encontra um trânsito mais, né, com uma boa fluidez, e do outro lado já um trânsito um pouco mais concorrido. Na Avenida Maripiranga, com a Plínio Coelho, é aquele trânsito nosso de cada dia. Tem muitos veículos ali pela via, deixando o trânsito mais lento ali nesse trecho, onde acaba passando ali das proximidades que a gente tem ali com a Plínio Coelho em diante, o trânsito bastante carregado, com muitos veículos na via. Trânsito lento, hein, para esse horário. Sexta-feira, né? Tá certo. Sexta-feira, véspera do Dia dos Pais e quinto dia útil do mês. O pessoal tá aproveitando, tá certo. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção, motorista. A notícia completa. 18 horas. É isso aí. A partir de agora, você, motorista de aplicativo, carro, moto ou taxista, já pode mandar o seu áudio de 30 segundos aqui pro WhatsApp da Rádio Mix. Fiquei até emocionada, gente. Já sabe o nosso WhatsApp? É o seguinte: DDD 92 99312 1007 99312 1007. É claro, responde a pergunta, porque você merece ser o ganhador da promoção A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. E a Rádio Mix está em parceria com a Atem Distribuidora e vai dar 40 litros, isso mesmo, 40 litros de gasolina na ação A Notícia Completa aqui do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Mas olha só valem aí aqueles áudios, né, que são enviados durante agora o nosso programa, que segue até às 19 horas. Isso acontece, para você que não sabe, o programa 18 horas acontece de segunda a sexta-feira, das 6 da tarde às 7 da noite, aqui na Mix. Exatamente, é aquela história. Se você não ganhou hoje, calma, segunda-feira tem mais e você pode participar, pode mandar
mandar o seu áudio de até 30 segundos. Lembrando que o concurso segue até o dia 25 de dezembro, agora desse ano, exclusivamente aqui no programa 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Eu, Nathalie Moraes, vou falar sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha e os números da violência doméstica no Amazonas. São mais de 21 mil registros de agressões contra mulheres apenas nos primeiros 6 meses deste ano. Vou trazer também os alertas sobre o aumento dos casos de feminicídio e as medidas que podem ajudar a salvar vidas. E na política, eu, Kennedy Sampaio, falo sobre o apoio de Renato Júnior a Eduardo Braga para o Senado, a manutenção do apoio a Davi Almeida ao governo e o rompimento de Marcos Rota. O verão amazônico chegou e traz também uma preocupação que cresce a cada ano: as queimadas. Para enfrentar esse desafio, a Prefeitura de Manaus lançou uma campanha de prevenção que une tecnologia, educação e cuidado com a vida. Eu, Vanessa Lima, falo sobre essa mobilização, que vai muito além do combate ao fogo. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 7 de agosto de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E hoje, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 20 anos. Uma legislação que mudou a forma como o Brasil enfrenta a violência doméstica e familiar contra a mulher. E 20 anos depois, 20 anos se passaram e seguimos noticiando feminicídio e violência contra a mulher. Hoje, a notícia, inclusive, é do aumento de 5% no número de casos de violência doméstica aqui no estado do Amazonas. Isso nos primeiros 6 meses do ano de 2026, em comparação com o ano passado. Nesse período, gente, foram mais de 21 mil ocorrências. E na prática, o levantamento aponta que, em média, 5 ocorrências foram registradas a cada hora. Os números são realmente alarmantes. Temos a média aí de 116 ocorrências por dia. Esses são os dados oficiais do painel da Secretaria de Segurança Pública. Esses registros, eles envolvem diferentes tipos de violência, como injúria, lesão corporal e vias de fato, que é o feminicídio, Karine. E sem dúvida, né, André? A legislação, é claro, ampliou a proteção às vítimas, criou mecanismos como as medidas protetivas de urgência e fortaleceu a atuação de delegacias e juizados especializados. Mas, além disso tudo, despertou algo importantíssimo: a informação sobre a violência. Muitas mulheres, no passado e até hoje em dia, não entendem, não se dão conta que estão sendo vítimas de violência. A pessoa, de repente, não desperta, não entende que aquele ato, aquela palavra, aquela situação em que o companheiro inclui essa mulher, aquilo é uma violência. A informação salva vidas. Hoje sabemos classificar, inclusive, a violência patrimonial, que é quando o parceiro fala: você não tem direito a nada que eu construí, ou aquela violência que o parceiro, ele atinge os filhos para prejudicar a mulher. Então, essas violências, a gente tem ideia, tem noção de que essas coisas são violência, que você tem sim onde pedir ajuda, onde pedir socorro, é informação, e informação, eu repito, salva vidas. O fato é que 20 anos depois da criação da Lei Maria da Penha, a violência doméstica continua sendo uma realidade de milhares de mulheres aqui no estado do Amazonas, que inclusive registra o maior número de casos de feminicídios do Brasil. Por exemplo, de janeiro a abril desse ano, enquanto no país houve uma queda aí de 11,45%, aqui no Amazonas registrou um aumento, e esse aumento foi de 200%. Agora o estado passou de 1 para 9 casos registrados só esse ano. E diante desses números, André, vamos saber agora com a repórter Nathalie Moraes o que ainda precisa avançar para a proteção, para que a Lei Maria da Penha chegue de fato para proteger
as mulheres, proteger realmente mais ainda, conseguir dar essa proteção às mulheres antes que a violência, aquela violência em casa, violência verbal, termine em feminicídio. Boa noite, Nathalie Moraes. Há 20 anos, o Brasil deu um passo importante no combate à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, mudou a forma como o Brasil enfrenta a violência doméstica e familiar, criou medidas protetivas de urgência e fortaleceu a rede de atendimento às vítimas. Mas 2 décadas depois, os números mostram que ainda existe um longo caminho pela frente. Há alguns meses, a Miss Amazonas, Mariana Barroso, por exemplo, rompeu o silêncio e buscou ajuda depois de ser vítima de violência doméstica. Logo após a agressão, ela falou sobre o momento que viveu. De literalmente uma boneca. Me jogou no chão, puxou meu cabelo, me jogou na parede, me deu murro na cara, murro na minha cabeça, murro no meu estômago. E eu falando pra ele que eu não tava conseguindo respirar. E mesmo assim, ele continuou me batendo. E ele nunca tinha feito isso, nunca. E eu falei pra ele que se algum dia ele fizesse isso comigo, eu nunca mais voltaria pra ele. Desde então, a Mariana, ela passou a ser acompanhada pela Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas. Um trabalho que reforça que acolher uma mulher em situação de violência não é uma ação de um único dia, mas um compromisso que precisa ser mantido. E a realidade do Amazonas revela a dimensão de todo esse desafio. Segundo dados do painel de indicadores criminais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o nosso estado registrou 21.007 ocorrências de violência doméstica contra mulheres entre janeiro e junho deste ano. São uma média de 116 casos por dia, quase 5 ocorrências a cada 1 hora. Os registros envolvem diferentes tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, como ameaça, injúria, lesão corporal, perseguição e também a violência física. Os dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas também mostram que os casos cresceram em 5% comparação no mesmo período do ano passado. Outro alerta vem dos números de feminicídio. O Brasil registrou 741 casos nos primeiros 6 meses de 2026. Apesar de uma redução de 2,5% em relação ao ano passado, o Amazonas está aí entre os estados que mais mata mulheres. Para entender esse cenário e os desafios que enfrentamos para a violência contra a mulher, a gente conversou com a delegada Débora Mafra. Antes, já tínhamos realmente delegacias da mulher no Brasil, porém, não tínhamos uma lei forte. A mulher ia até denunciar em qualquer delegacia ou nas delegacias da mulher e muitas vezes tinha como acolhimento, entre aspas, o que você fez pro teu marido para você ter apanhado. O que aconteceu? Por que o seu marido está bravo com você? Nunca acolhiam a mulher como deve ser acolhida, na sua fragilidade, na vergonha que ela está estar ali na delegacia e realmente, entre aspas, o próprio povo, o próprio corpo policial acabava culpando a mulher, querendo saber o que ela fez para ter apanhado, como se ela precisasse fazer alguma coisa, e nada justifica a violência, não tem nenhum ato que justifique uma mulher apanhar. O Brasil ainda registra números preocupantes de feminicídio e agressões. É muito difícil ainda, nesse momento, reduzir esses casos, porque a lei do feminicídio é uma lei muito jovem. E eu, como delegada de polícia, ainda acredito que tem que acabar com os benefícios da prisão, porque existe a prisão, é uma das maiores penas que nós temos no país, que até 40 anos de prisão, e mesmo assim continuam tendo casos de feminicídio. Outro fator que nós temos que lembrar e alertar nossas mulheres, que é necessário as denúncias. 87% das mulheres que morreram no ano passado nunca tinham denunciado seus agressores. Para você ter uma noção, quanto é necessário a mulher denunciar. 13% apenas denunciaram e acabaram morrendo. E desses 13%,
enquanto muitas retornaram com o agressor. A delegada reforçou ainda a importância da denúncia, do acolhimento e da atuação integrada entre a segurança pública, a justiça e os serviços de proteção para evitar que a violência doméstica termine em feminicídio. Muitas mulheres ainda deixam de denunciar por medo, dependência financeira ou por causa dos filhos. E a rede de proteção à mulher, todo apoio é dado, oferecendo essas vítimas para que elas possam continuar em frente e não retornar o antigo agressor. O medo, muitas vezes se explica realmente esse medo, mas hoje nós temos o Alerta Mulher, que é aquele aplicativo que vai no celular dela, onde a Polícia Militar já referencia essa mulher 24 horas por dia. Temos o Ronda Maria da Penha, que faz as visitas solidárias até o dia que ela não quiser mais receber as medidas, que ela já está mais confiante e se sentindo mais segura. Temos também casa-abrigo, casa de passagem, se precisar de hotel, tudo isso, auxílio ao aluguel, para que essa mulher não retorne para o antigo companheiro. Entre os tipos de violências mais comum praticada contra as mulheres está em primeiro lugar a violência psicológica, seguida pela violência física. Esses dados também mostram que a violência muitas vezes continua após o fim do relacionamento. Ex-companheiro, ex-marido estão entre os principais autores das agressões. Outro fator que dificulta a denúncia é a dependência financeira e o medo do agressor. Muitas mulheres enfrentam dificuldades para romper o ciclo da violência. Neste cenário, novas medidas de proteção ganham importância, como o programa Alerta Mulher Segura, que falamos aqui no programa recentemente. A iniciativa prevê o monitoramento eletrônico de agressores e um dispositivo de alerta para as vítimas caso a distância determinada pela justiça seja descumprida. Essa proposta é para agir antes da tragédia e garantir que a mulher tenha mais segurança para buscar ajuda. A Lei Maria da Penha completa hoje 20 anos, mas a luta continua, porque cada denúncia representa a possibilidade de salvar uma vida. Se você ou alguém que você conhece está vivendo uma situação de violência doméstica, denuncie. A Central de Atendimento à Mulher é gratuita, a ligação no 180 ou na emergência da Polícia Militar no 190 ou para a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas no 994000093. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos ao bloco de política com Kennethson Paz e Nathalie Moraes. Vamos falar com o Kennethson. Kennethson, então, o prefeito de Manaus, Renato Júnior, declarou apoio à pré-candidatura do senador Eduardo Braga para a reeleição. Mas aí criou uma grande polêmica, né? Isso porque o candidato da chapa de Renato Júnior era Marcos Rota para o Senado Federal, né? Que é ex-chefe da Casa Civil da Prefeitura de Manaus. E como é que a gente pode analisar esse posicionamento? Conta pra gente, Kennethson. Muito boa noite pra você, Karime, boa noite pra você, Nathalie, a todos os nossos ouvintes aqui da 100.7 FM. De fato, essa noite de quinta-feira foi uma noite que ficou pra história agora das eleições desse ano de 2026, porque esse apoio de Renato Júnior a Eduardo Braga, na minha análise, ele tem um impacto muito grandioso e justificável em relação a uma decisão de gratidão ao senador que atuou em conjunto com o município e ajudou a viabilizar investimentos para Manaus, principalmente em infraestrutura, habitação e também na saúde. Renato Júnior, além disso, também outro ponto também que vale destacar é na área de segurança pública, porque também houve investimentos do senador na Guarda Municipal de Manaus. Renato Júnior, inclusive, fez questão de justificar essa decisão e reforçar a importância de ter um senador com força política em Brasília. Vamos ouvir o que disse o prefeito Renato Júnior. Senador Eduardo Braga, as moradias que nós estamos realizando hoje em Manaus, fora as que nós já entregamos esse ano, as 576 unidades, foi através da articulação do senador Eduardo Braga junto ao governo federal. Com isso, nós já estamos construindo mais 576, mais 250 e poucas, mais 200 e poucas. Estão surgindo muitas habitações sendo construídas. E hoje
hoje fica aqui firmado nessa parceria que estamos fazendo nesse momento, mais 5.000 habitações para a população de Manaus. E esse é um dos motivos pelos quais eu declaro apoio à candidatura do senador Eduardo Braga. Não somente pela pavimentação da Zona Norte, pelo Igarapé do Crespo, que nós já estamos em tratativas próximas de licitação. Não somente por isso, mas porque eu sei da importância que tem a BR-319 para Manaus. Eu sei a importância que tem manter a Zona Franca em Manaus, não somente para a indústria, e também para o comércio, a geração de emprego e renda. Apoiar o senador Eduardo Braga, eu estou fazendo com o meu coração tranquilo, sabendo que eu estou tomando a decisão correta. Mas politicamente tem uma questão que ela é até curiosa. Eduardo Braga está na chapa de Omar Aziz, ou seja, ele é adversário direto de Davi Almeida, que é aliado do prefeito de Manaus, Renato Júnior. E aí o que acontece? São duas pessoas completamente diferentes. Omar Aziz também concorre ao governo do estado do Amazonas, Davi Almeida concorre ao estado, Eduardo Braga, que fazia parte dessa aliança entre os três, agora decidiu ficar com Omar Aziz. Até foi uma questão bastante discutida em qual palanque ele ficaria, mas Eduardo deixou claro que esse apoio durante esse evento, Eduardo deixou claro que esse apoio de Renato Júnior, ele não muda a posição política dele em relação à eleição para o governo. Vamos ouvir o que disse o senador Eduardo Braga. E dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu estou tentando dizer desta forma? É que nós estamos falando de eleição para o Senado da República, com um compromisso claro e objetivo com a cidade de Manaus e com os problemas da cidade de Manaus, e, ao mesmo tempo, tendo um respeito recíproco em torno das divergências, mas buscando muito mais as convergências em torno da solução dos problemas que nós precisamos dar solução para o povo da cidade de Manaus. Ou seja, Eduardo recebe o apoio do Renato para o Senado, mas continua com Omar Aziz para o governo, mesmo não tendo citado o nome do senador Omar Aziz. Renato Júnior também fez questão de afastar qualquer leitura de rompimento com o aliado Davi Almeida e reafirmou o apoio a Davi na disputa para o governo do estado do Amazonas e disse ter orgulho de fazer parte desse grupo político. Na prática, Renato tenta deixar essa divisão muito clara, uma escolha é para o Senado e outra é para o governo. Só que essa engenharia política, ela teve consequências imediatas. Hoje pela manhã, na manhã desta sexta-feira, o ex-chefe da Casa Civil, o ex-vice-prefeito de Manaus, Marco Jota, que já havia sido colocado como possível candidato ao Senado pelo grupo, rompeu publicamente com Davi Almeida e disse ter sido apunhalado pelas costas. Vamos assistir um trecho do vídeo que foi publicado pelo próprio Marco Jota. Fui apunhalado pelas costas, logo por quem eu sempre apoiei e fui leal. Eu fui mais uma vítima daquele que é conhecido no meio político por não honrar os seus compromissos. Não é à toa que a sua rejeição beira hoje os 40% na cidade de Manaus, a cidade que ele administrou durante 6 anos. Não é essa traição que vai me parar, muito pelo contrário. Irei percorrer as ruas da cidade de Manaus, os becos da cidade de Manaus, os municípios do interior do estado do Amazonas. E em breve eu vou anunciar o meu candidato ao governo do estado do Amazonas. Agora a Rota promete anunciar quem apoiará para o governo e nos bastidores já existe uma leitura de que possivelmente Marco Jota vai apoiar nesse pleito Roberto Cidade à reeleição ao governo do estado do Amazonas. Informação que ainda não tinha sido atualizada até amanhã desta sexta-feira, mas com certeza vai ser atualizada em breve também pelas redes sociais. Então o cenário é esse: Eduardo Braga sai fortalecido porque recebe mais apoios, ou seja, mais
mais apoio da coligação do Avante. Renato Júnior reafirma que continua no palanque de Davi Almeida para o governo do estado do Amazonas, e esse movimento acabou abrindo esse desgaste dentro do próprio grupo político com o rompimento de Marcos Rota. E é claro que a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes da política, os detalhes de como é que vai ficar essa situação, como que vai se tornar essa disputa ao governo do estado do Amazonas e ao Senado, e a gente traz aqui no 18 horas. Karime. Muito obrigada pelas informações, Kenedson Paes. E vamos agora conversar ao vivo com o ex-prefeito de Manaus e pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Davi Almeida, que explica a análise, explica o posicionamento dele a respeito desse assunto. Boa noite, Davi, tudo bem? Olá, Karime, Kenedson, ouvintes da Mix e internautas. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Estou à disposição. Imagina. Conta pra gente qual a sua análise a respeito dessas falas de Marcos Rota, que foi, que não é mais pré-candidato ao Senado Federal. Vamos lá. O último contato que eu tive com o Marcos Rota, alguns meses atrás, em que ele pedia para ficar um pouco recluso em função de problemas pessoais. Acho que é um problema familiar de saúde. E a gente sempre convidava ele para vir para pré-campanha e ele sempre mostrava que estava com problema, e a gente fica tranquilo, que resolve. Quando você decidir, a vaga é sua, a vaga de candidato ao Senado, pré-candidato. Então ele não participou de nenhum ato de pré-campanha e praticamente nós não tivemos mais contato. Tentei até procurá-lo, mas sem êxito. E, surpreendentemente, ele atacando de forma até ríspida, Mas eu quero me ater aqui à pessoa dele como alguém que me ajudou quando eu fui prefeito. Foi um vice-prefeito atuante. Usa a minha pessoa. E só depois que ontem, o prefeito Renato anunciou o apoio ao Eduardo Braga, aí ele surge com esse vídeo, Eu quero crer que ele ainda esteja com problemas. O que eu posso fazer por ele é orar para que ele se resolva os problemas dele. Agora, o Avante não tem candidato a senador, não tem punhalada nas costas nenhuma. O Renato está apoiando o Eduardo Braga. O Eduardo Braga é o candidato do prefeito Renato, não é o candidato do Avante. O Avante não tem candidato ao Senado. Então, esse pretexto utilizado por ele para atacar não se justifica. Agora, Davi Almeida. Oi, sim. Perdão. O Avante não tem candidato. Entendi. O Avante, não tem um candidato ao Senado Federal. Agora, o posicionamento do prefeito Renato Júnior em apoiar a reeleição de Eduardo Braga, que está na chapa, que está no grupo, junto com Omar Aziz para o governo do estado do Amazonas, isso não abre aí um precedente? Existe algum racha nesse sentido, já que você Não. Explica essa situação. Foi acordado, viu, Karine? Certo. O Renato me procurou. Alô? O senhor nos escuta? Falhou um pouco a ligação. A gente vai tentar reconectar, refazer o contato. Estamos conversando com esse prefeito de Manaus e pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Davi Almeida, a respeito da situação que aconteceu exatamente hoje, de ontem para hoje. O prefeito Renato Júnior se posicionou apoiando o senador Eduardo Braga à reeleição. Hoje veio às redes sociais Marcos Rota, que seria o candidato da chapa para o Senado Federal, e ele criticou esse posicionamento, se dizendo traído pelo ex-prefeito de Manaus, por Davi Almeida. E agora nós estamos conversando com Davi Almeida, que está explicando esse posicionamento, que ele não entendeu, que ele explicou que o Marcos Rota
foi resolver uma questão de saúde de família, que retornou agora nas redes sociais com essa fala. A minha pergunta foi, se esse posicionamento do Renato Júnior, que o senhor explicou pra gente, que é ele apoiando o senador Eduardo Braga à reeleição, se esse posicionamento também não entraria em conflito, já que você é o candidato para o governo do estado e não o Omar Aziz. Aí como é que fica essa situação? Não, tá tudo sob controle. O prefeito Renato conversou comigo, nós conversamos, e eu acho que ele tomou a decisão certa. Tanto é que desde a convenção eu disse, olha, a questão do Senado fica com o prefeito Renato Júnior, e assim ficou. Ontem ele anunciou apoio ao senador Eduardo Braga, que é o candidato do prefeito Renato, não é o candidato da nossa coligação, do Avante. O Avante não tem candidato ao Senado. Eu, por exemplo, eu vou votar no senador Eduardo Braga sim, até já tinha declarado voto lá atrás. Só que eu não tenho como apoiá-lo porque ele já tem candidato ao Senado. Eu vejo o senador Eduardo Braga como alguém que ajudou muito a minha gestão, ajudou a cidade de Manaus, ajudou o estado do Amazonas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, são dois candidatos ao Senado. Votar no Eduardo Braga, eu vou votar. Até por um dever de gratidão pelo que ele me ajudou aqui como prefeito, quando eu estive prefeito. Agora, a posição do Marcos Otto, querer justificar a sua saída ao apoio do Renato, querer mostrar algo que não aconteceu, de punhalada, o Avante não tem nem candidato ao Senado. Acho que ele decidiu não disputar por motivo próprio, não encontrou uma justificativa e saiu da forma que saiu. Eu quero aqui destacar novamente, ele foi um vice-prefeito atuante, companheiro, parceiro, eu vou focar nisso, né? Quando ele esteve comigo. Agora, da forma que ele saiu, ele saiu da forma como ele quis, saiu, não voltou, e quando voltou dessa forma aí, atirando, agredindo, se justificando de uma forma que ele não consegue encontrar explicação para o fato de ele ter optado por apoiar o Roberto Cidade. Agora, de novo, falando de apoios, então, esse posicionamento do prefeito Roberto Cidade apoiar a reeleição do Eduardo Braga para o Senado não quer dizer que o prefeito vai apoiar Omar Aziz para o governo do estado. Não. O Renato continua apoiando, nos apoiando. Hoje tomamos café cedo, conversamos sobre isso, eu, o Sabá e o Renato Júnior. O Renato continua na campanha. O nosso apoio é para o Senado. O nosso grupo estava muito apreensivo. Quem é que vai ser nosso candidato ao Senado? Marcos Otto não atendia ligação de ninguém, já está com mais de 2 meses que ele não atende a nossa ligação. Ele estava apenas esperando uma decisão para poder se justificar e sair da forma que saiu. Ele buscou o caminho dele, ele que siga a nova rota dele, e a gente vai continuar aqui trabalhando pelo povo do estado do Amazonas, pela cidade de Manaus, sem problema algum. Ele que siga o caminho dele, espero que ele resolva os problemas pessoais dele. Eu vejo que no vídeo ele estava de uma forma abalado, não era o normal que a gente vê nele, mas se assim ele decidiu sair, que ele siga o seu caminho. Nós seguimos o nosso caminho aqui sem problema algum, sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento. Tá ótimo, muitíssimo obrigada. Existe mais um ponto que o senhor gostaria de esclarecer a respeito desse assunto? Olha, eu tô bem tranquilo, só fica aqui quem quer. Ele decidiu sair e ele que assuma lá a posição dele com o Roberto Cidade. Ele já está lá com o Roberto Cidade, ele estava esperando uma oportunidade para poder se justificar. Então, ele siga o caminho dele, eu sigo por aqui, espero que ele resolva os problemas pessoais dele da melhor maneira possível, e não tem problema nenhum, né, com relação a ele. Eu espero pelas melhoras do pai dele, que pelo que eu sei está enfermo. Muitíssimo obrigada pela sua participação, esclarecendo esse assunto aqui no nosso bloco de política. Obrigado. Obrigado, uma ótima noite. Conversamos com o ex-prefeito de Manaus e pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Davi Almeida. E vamos seguir com o bloco de política agora com Nathalie Moraes. Então, Nathalie, o candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, ele divulgou alguns nomes que ele vai apoiar para o Senado. Aqui no Amazonas, ele declarou apoio ao deputado federal capitão Alberto Neto. Só que 2 dias atrás, Wilson Lima, que também é pré-candidato ao Senado, declarou apoio dele a Flávio. Como é que fica
fica essa situação? Muito boa noite, Karime, Kennedson e a todos os ouvintes. A situação do ex-governador Wilson Lima realmente chama a atenção no cenário político. Mesmo depois dele declarar ali o apoio público à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, o ex-governador ficou de fora, mais uma vez, da lista de nomes de apoiados, né, pelo grupo político do PL para o Senado no Amazonas. Esse movimento foi visto mais uma vez pelos adversários como um sinal de que o Wilson Lima estaria sendo ignorado nesse primeiro momento da articulação do candidato Flávio Bolsonaro, enquanto o deputado Capitão Alberto Neto foi anunciado como nome apoiado, né? Inclusive o ex-governador ainda aguarda aí uma definição por que ele ficou de fora. A questão é que na política todos os gestos revelam um peso pra gente, né, Karime e Kennedson? O Wilson fez uma escolha ao declarar o apoio a Flávio Bolsonaro, mas a resposta aí do grupo ainda não veio na mesma proporção. A disputa pelo Senado no Amazonas segue em aberto e é claro que essa movimentação mostra pra gente que as alianças ainda estão sendo construídas. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Bloco de Política, com Kennedson Paes, Nathalie Moraes, e tivemos a participação ao vivo pelo telefone do ex-prefeito de Manaus e pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Davi Almeida. Você está ouvindo 18 horas. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E você já mandou seu áudio pra gente? Ainda não? Gente, tá esperando o quê, galera? Olha só, manda o seu áudio de até 30 segundos aqui pra Rádio Mix, DDD 92-99312-1007. Responda a pergunta, por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. É isso mesmo, participa com a gente, capricha aí na resposta. Então você já sabe, de segunda a sexta-feira aqui no programa 18 horas, um motorista de aplicativo, ou até mesmo um taxista vai ganhar aí 40 litros da gasolina Ativa Max. Então participe agora, notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Trânsito. E vamos saber como é que está o trânsito com o repórter André Meirelles, hoje aqui na bancada, hoje aqui com a gente no estúdio do 18 horas. Então, André, boa noite. Vamos lá, o trânsito no viaduto Miguel Arraes, lá na zona centro-sul, vai ser totalmente interditado nesse fim de semana? É isso mesmo, essa interdição vai até às 4 horas da madrugada de segunda-feira, agora dia 10 de agosto. É um bloqueio que, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMO, é necessário para a instalação de um novo pórtico de sinalização viária. A gente tem a fala agora do diretor de operações de trânsito do IMO, Stanley Ventilari, que vai falar sobre a dinâmica dessa interdição, por onde vão passar aí os veículos. Atenção, condutores, no próximo domingo, dia 9 de agosto, nós teremos a instalação de um pórtico de sinalização na Avenida Maripiranga, bem ali próximo ao viaduto Miguel Arraes. Consequentemente, teremos a interdição por completo do viaduto Miguel Arraes, com o desvio do fluxo da Avenida Maripiranga para a rua Anderson Veras, em contrafluxo, para que esse fluxo consiga chegar na Daci Vargas e o condutor, assim, buscar o seu destino, fazendo um retorno ali na Constantino Neri com a Daci Vargas, e assim ele poderá retornar pela Daci Vargas, seguindo normalmente o seu caminho, buscando a Maripiranga, a Maceió e até mesmo a Efigênio Salles. Uma informação importante também para quem trafega na Avenida Maneca Marques. Com essa interdição ali do viaduto Miguel Arraes, obrigatoriamente os veículos que trafegam na Avenida Maneca Marques precisarão fazer uma conversão à direita em direção à rotatória do Eldorado. E assim ele pode buscar a rota alternativa tanto pela rua Balbina Cordeiro ou fazendo o retorno na rotatória do Eldorado e seguindo também pela rua Anderson Veras. E aí ele busca o seu destino normalmente seguindo pela Avenida Daci Vargas. O transporte coletivo também será desviado pela rua Anderson Veras. Consequentemente, seguirá pela Daci Vargas, fará o seu retorno nas proximidades da Bola das Letras e retornará normalmente, podendo seguir o seu destino tanto pela Maceió ou pela Maripiranga,
bem como a Avenida Efigênio Salles. Qualquer dúvida, procure um agente de trânsito. 18 horas. A gente do IMU, que é o Stanley Ventilari, estava falando desse desvio que vai acontecer ali no Miguel Arraes a partir de domingo, às 3 da tarde. Mas só que amanhã tem a procissão do Círio das Crianças e Jovens, que sai da Praça da Nossa Senhora Nazaré às 4h30 da tarde. Segue pelas avenidas Maripiranga, Teresina e Humberto Calderaro, além da Rua Natal, retornando ao ponto de partida. Os agentes também vão estar ao longo do percurso para fazer bloqueios temporários só e orientar os motoristas e pedestres no trânsito aqui da capital amazonense. E vamos à parcial de trânsito, a gente tem informação de como é que tá. Eu acho que hoje deve estar tudo muito ruim, deve estar tudo muito congestionado, né não, André? Bem ruim, olha só, Avenida Constantino Nery, ali nas proximidades da Rua da Maromba, acompanhando aqui as imagens do Centro de Cooperação da Cidade, da Prefeitura de Manaus, mostra exatamente isso, esse cenário de trânsito muito carregado ali pela Avenida Constantino Nery nessa volta para casa. Outro local que o trânsito tá concorrido com muitos veículos na via, deixando o trânsito mais lento ainda, é na Avenida Maripiranga, ali nas proximidades da Plínio Coelho. Por lá tá quase intrafegável o trânsito nessa sexta-feira, é uma sexta-feira de muito calor, muito quente, né? Um calorão hoje. Pronto, exatamente. Por isso a gente quer saber agora com a Vanessa Lima como é que vai ficar o tempo, Vanessa. Boa noite. 18 horas. Previsão do tempo. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta-feira de sol entre nuvens, marcada por um calor intenso. E a previsão para a noite de hoje aponta céu parcialmente nublado, clima abafado e sem nenhuma chance de chuva. E agora a previsão do tempo para o fim de semana, 8 e 9 de agosto, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, no sábado o calor continua firme. O dia será de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu bem nublado, mas a noite segue abafada e também sem previsão de chuva. Resumo do termômetro. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 26 e máxima de 34 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 85%. Já o domingo promete ser daqueles dias típicos de verão. O sol aparece logo cedo, com um aumento de temperatura durante a tarde. E as nuvens até tentam dominar o céu, mas nada de chuva. À noite, o clima continua abafado, com sensação de calor firme. Resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 26 e máxima de 34 graus. Muito obrigada pelas informações do tempo e temperatura. Bom, e com o verão amazônico vem também o aumento do risco de queimadas. Por isso, a Prefeitura de Manaus lançou uma campanha de prevenção com ações que incluem blitz educativa, fiscalização de denúncias e até monitoramento por drones. Vanessa Lima segue com a gente e explica mais sobre o assunto. Muito boa noite a todos. O verão amazônico chegou e trazendo aquele calor intenso que todo manauara conhece bem. Mas junto com os dias quentes, vem também uma preocupação que cresce ano após ano: as queimadas. E para enfrentar esse desafio, a Prefeitura de Manaus lançou uma campanha especial de prevenção às queimadas urbanas. Organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a campanha não é apenas sobre alertar, mas sobre envolver a população. Tem blitz educativas espalhadas pela cidade, fiscalização atenta às denúncias, monitoramento com drones e até palestras para os alunos das escolas municipais. Tudo pensado para que a mensagem chegue de forma bem clara. A professora Elaine Lima contou que os alunos estão aprendendo a respeitar mais o meio ambiente e isso é um ganho enorme para o futuro da cidade. Como professora de ciências, oriento muito meus alunos em relação a isso, que é da importância de se preservar o meio ambiente. E uma das ações é evitar as queimadas, ou seja, aquele lixo acumulado no quintal, não tocar fogo, procurar recolhê-los, colocar em sacos de lixo adequados, E aquele lixo que é aproveitável, que não é que é degradado, também recolher. O secretário da SEMAS, François Matos, fez questão de destacar que promover queimadas em áreas urbanas é crime e também é dever da população denunciar. Toda a população tem em mente que, ao observar qualquer foco de incêndio, tem que denunciar pelo 153, porque, além de tudo, é crime. Então, aqui, nós estamos propiciando educação ambiental, a todos esses alunos que estão presentes aqui. Além das ações voltadas para o meio ambiente, a campanha também abriu espaço
espaço para o cuidado com os animais, oferecendo vacinação contra a raiva para cães e gatos. E essa iniciativa vai muito além de combater as queimadas. Ela conecta tecnologia, educação e atenção à vida em todas as suas formas. A campanha é um chamado para que cada morador de Manaus se torne guardião do meio ambiente, participando ativamente da construção de uma cidade mais saudável, consciente e preparada para o futuro. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Cultura e entretenimento. E vamos de cultura, gente. Isso porque acontece no próximo sábado, dia 22 de agosto, o show Antologia Parintins, no restaurante Bom Prato, na sala de eventos do restaurante Bom Prato. Bom, e esse show é em comemoração a 30 anos de carreira do artista Salomão Rossi, que está com a gente, conversa agora aqui no 18 horas. Tudo bem? Tudo bem, Karine. Obrigado por receber a minha pessoa aqui para falar sobre o nosso evento. Imagina, é uma honra, ainda mais tratando de 30 anos de carreira. Parece que foi ontem. As coisas passam muito rápido, mas já são 30 anos de carreira, na verdade já são 32 anos. E a gente está abreviando para 30 anos. Para ficar um número redondo. Né? E aí esse show que vai ser realizado ano que vem no Teatro Amazonas, a gente resolveu antecipar, fazer pré-shows, né? Do Antologia Parintins, que é um show diferenciado, né? O Boi Bumbá, ele é um ritmo do norte, já está em ascensão há um bom tempo, agora pegando mais ar. E eu resolvi refazer esse show que eu já fazia ano passado, que é relembrando as toadas imortais dos dois bois, né? Caprichoso e Garantido, no caso. Muito boa noite, sou o André. Salomão, conta pra gente qual o repertório que vai ter ali, o que a plateia pode esperar desse show. Como tá falando antologia, né? Eu fiz um resgate da década de 80 até o final da década de 90, de Caprichoso e Garantido. Então serão 30 toadas de cada boi, né? Passa aí por grandes compositores como Raimundinho Dutra, Chico da Silva, Ronaldo Barbosa. São inúmeros compositores parintinenses, outros que são radicados em Parintins, esses que fizeram parte, fazem a história do boi. Exatamente esse repertório traduz aqui um momento especial, porque eu considero que a tradição e a árvore, para gerar frutos, precisa ser regada sempre por suas raízes. Então eu exalto essa tradição através, inclusive, dos festivais que eu venci em Parintins, sempre permeando por esse lado mais, digamos assim, melódico, mais antigo do boi, que tem uma tradição muito diferenciada nas suas letras, nas suas toadas. E o show vai ter também uma coisa muito diferenciada, que é exatamente a divisão do público, assim como no Bumbódromo, né? Vai começar com um sorteio. Então vai começar com o Caprichoso, vai ter um apresentador, ele vai apresentar. Começou o Caprichoso, a gente agita 3 músicas com o Caprichoso. Enquanto isso, a turma do Garantido fica calada. E aí bate um como pro no outro. Bumbódromo. É igual no Bumbódromo. Eu fiz esse show há 15 anos atrás e foi um sucesso, porque instiga um ao outro, e o repertório é um repertório bem conhecido, principalmente para as pessoas que têm 40 anos mais. Mas os amantes contemporâneos do Boi Bumbá, eles conhecem também muito as músicas antigas. Então, a gente já está aí quase tudo vendido às mesas, ainda tem mesas, são 60 mesas apenas, né? Um lugar refrigerado, um espaço muito diferenciado, muito confortável. O restaurante vai estar disposto com bebidas, temos aí um super camarim para os artistas, temos convidados, o Patrick Araújo, que é o levantador toado oficial do Caprichoso, tem o Carlos Batata, Caetano Medeiros, Vanessa Alfaia, Mara Lima e uma dupla de dançarinos que foram praticamente responsáveis pelas primeiras coreografias do Boi Bumbá, que é Ícaro e Ítalo. Então, assim, será uma noite de resgate e, com certeza, muito emocionante. Uma informação importante, são toadas dos dois bois, cara. Exatamente. Todo mundo pode participar. Exatamente. É um resgate das toadas dos dois bois, Caprichoso e Garantido. E o público vai participar. Agora eu queria saber como é que você separou essas toadas, como foi o critério, como é que você conseguiu separar essas toadas para fazer parte do show? É interessante, porque eu tenho na minha memória essas toadas, né? Então, assim, o que tocou mais em mim nesses anos pra cá
Eu sou de Manaus, mas tive a oportunidade de estar em Parintins desde criança, minha família é do Baixo Amazonas, e fui na época o compositor mais novo do boi, tinha 16 anos. Então eu acompanhei desde quando o Bumbódromo foi inaugurado na época pelo governador amazonino Mendes, que na verdade foi um grande visionário, dizendo lá atrás que o Festival de Parintins seria o que é hoje. E com certeza eu tive presente no primeiro ano, desde o primeiro ano até o ano 2000, eu nunca faltei no festival, seja como torcedor e como compositor e artista. Então eu fiz eu rebusquei dentro da minha memória as toadas que mais me emocionaram. E eu criei um Instagram, né, uma Antologia Parintins, que vocês podem seguir, Antologia _Parintins. Esses vídeos estão viralizando. É muita gente do Brasil, daqui do Amazonas e do Brasil inteiro comentando. Pô, essas toadas, estão me fazendo emocionar, esse negócio, pô, Salomão, obrigado. Outros programas me convidando também. Então, quer dizer, é um momento especial em que a gente consegue resgatar as toadas e principalmente apresentar ao grande público e as pessoas que também são torcedores, alguns já entraram em contato. Eu não fazia ideia que existiam essas toadas tão bonitas e tal. E é isso, regar de raízes para que a árvore continue gerando bons frutos. Então prestando homenagem também a grandes compositores que ajudaram aí a construir a história do Festival de Parintins, vai ter essa homenagem? Exatamente, é isso que eu falo. A gente, para estar aqui, nós tivemos os nossos tataravós, avós, bisavós e assim sucessivamente. A música e as tradições folclóricas, elas também têm os seus esteios ancestrais, que são exatamente os compositores que trouxeram essa festa até aqui. Então é inadmissível esquecer esses compositores e principalmente celebrá-los, porque através disso a gente traz de volta uma energia que é base para a cultura tradicional do festival, e isso daí tá fincado assim na terra como no céu. Agora, você falou, né, dessa importância, a gente sabe da importância do Festival de Parintins, que o governador amazonino Mendes foi visionário em construir e colocar o Bumbódromo, e hoje a gente vê o festival internacional, conhecido no mundo inteiro. Da gente vê os vídeos viralizados no Brasil, no TikTok, dançando toadas. Sim. Como é que você analisa isso? Quanto mais forte a gente finca as nossas raízes, mais forte é essa expressão para fora de Parintins e do Amazonas? É exatamente isso, Karine. Assim, nós artistas precisamos bater sempre na tecla, porque uma hora tudo pode acontecer, né? Não é fácil a carreira artística, a gente está num país multicultural, muitos artistas, grandes artistas, têm a oportunidade de rodar o Brasil em festivais, grandes festivais, são grandes intérpretes, grandes compositores, mas aquele que persiste na sua arte, com afinco, o povo de Parintins tem isso. É o diferencial, né? Né? Já é uma cultura muito diferenciada. E agora eu costumo dizer que o advento da comunicação social, a comunicação de mídia, né, da grande mídia, a rede social e tal, isso daí fez com que o festival ganhasse ainda mais. Aí veio o Big Brother, né, que levou os artistas, e agora tá até assim, tem até uma deixa aí. O presidente da Globo teve em Parintins esse ano por um dia. Assistiu o festival. E tá um bochicho que a Globo vai entrar, tem o pessoal aqui que divulga, que já tá fazendo a transmissão. Eu acredito que vai acontecer alguma coisa, porque já fiquei sabendo que tem um contrato da emissora da Globo aqui em Manaus com a Warner, se eu não me engano, ele já anunciou, o presidente aqui da TV, que se adiantou que essa empresa vai estar com os compositores. Então eu tô achando que eles estão assim por trás, tramando essa situação que eu acho viável. Eu acho que o povo do norte, daqui, especificamente do Amazonas, merece. Porque se você for ver em Belém do Pará, a cultura do carimbó e outras coisas da guitarrada já estão muito mais além do que nós. Só que aqui a gente está numa ilha isolada, né? Literalmente, é verdade, né? A gente não tem para onde correr. A gente tem. Então eu acho que essa cultura pulsante, ela vibrou tanto. O pessoal não desistiu, bateu, que acabou virando uma moda, um hit, uma coisa agradável. Eu vejo que as pessoas de fora, elas me comentam, pô, isso daí é uma coisa. Inclusive grandes compositores que assim não são pessoas que são, como se diz isso, muito modistas.
Eles comentaram comigo, Salomão, essa cultura é muito forte, é um negócio muito diferenciado, tem uma energia. Isso é muito legal. Então, quer dizer, as pessoas sentem de maneira legal isso daí. Tá chegando no Brasil e no mundo. O mundo, né, eu costumo dizer, a coisa mais difícil, carinha, é você conseguir ganhar campo aonde você nasceu. Se você conseguir alguma coisa onde você nasceu, você pode ter certeza que você consegue em qualquer lugar do mundo. Isso daí é sério. É o mais difícil. Agora, não pode esquecer nunca, como você falou, das raízes, porque a gente vai globalizando, vai mostrando a arte para fora, mas a gente tem sempre que cultivar essa parte daqui, né? Eu acho assim, se você for ver as manifestações culturais, por exemplo, como no Brasil tem várias. Vou citar aqui o maracatu do Pernambuco. O Pernambuco tem inúmeros grupos de maracatu, mas você pode ver que tem o grupo tradicional sempre. Você vai nos compositores de samba, enredo, Rio de Janeiro, tem a ala dos compositores tradicionais. A velha guarda. A velha guarda, exatamente. Isso daí não pode. É a mesma coisa de você pegar a raiz e jogar fora. Não tem como fazer. E o meu papel fundamental como artista é resgatar, não só eu, tá? Porque tem outros artistas, todo mundo canta, mas eu resolvi organizar isso através do show Antologia Parintins, dia 22 no Bom Prato. E quem quiser reservar, 981180686. 981180686. Ou então pelo Instagram Antologia Parintins ou no Instagram @Salomão Rossi. O meu Rossi é ROSSY. Fácil, gente. Fácil da gente adicionar, da gente seguir, né? E pegar todas as informações. Sim. Ano que vem vai estar no Teatro Amazonas. Ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos no Teatro Amazonas celebrando esses 30 anos de carreira, 30 e poucos anos. 30 e poucos. Nesse formato de show, que é um show acústico, tá? É um show que tem o balanço da toada, mas eu procurei fazer um grupo vocal, então são 5, eu com mais 4 pessoas que já cantam na arena, super grupo vocal, para dar um peso legal, um percussionista que não é a caixinha do boi, o surdo, mas que dá a mesma vibração, e um trio com violão de 12, violão. Então, assim, é um som bem diferenciado, muito emocionante, muito impactante. Esse show realmente é bem diferenciado. E você está convidado sábado que vem, outro sábado, dia 22 de agosto. Vamos lá, a partir das 8 da noite, 9 da noite. Horas. A partir das 9 da noite, na sala de eventos do restaurante Bom Prato. Que fica na Max Teixeira, na principal da Cidade Nova. O estacionamento é muito amplo, o lugar é muito agradável, o lugar é de alto nível. Fiz até um vídeo, quem quiser apreciar aí no Instagram. Tá muito legal o espaço, fiquei até impressionado, não sabia que tinha um espaço tão organizado. Parabéns ao proprietário do restaurante, porque ele fez um negócio muito decente para os artistas, inclusive com um camarim alto nível. Perfeito, perfeito. Muito obrigada pela sua presença aqui, conversando com a gente. Obrigado. Falando de um trabalho tão importante. Obrigado. E vamos seguir depois, acompanhando as comemorações, o espetáculo no Teatro Amazonas. Legal. 30 e poucos anos de carreira. Isso, obrigado, carinho, obrigado, 18 horas. Imagina, honra ter aqui você com a gente. Conversamos com o artista Salomão Rossi. 18 horas. Atenção, motorista, a notícia completa. 18 horas. 18 horas. E vamos lá, o vencedor, quem é a vencedora de hoje? Rodrigo, cadê o nosso... quem é? Você vencedor pegou? De hoje, a gente pode ouvir o áudio dele, o vencedor? Boa noite, galera do 18 horas. Aqui quem fala é Larissa. Eu mereço ganhar a promoção, a notícia completa com os 40 litros de gasolina Ativa Max. Por quê? Por inúmeros motivos. Eu sou ouvinte assídua do 18 horas. Outro, adoro a Rádio Mix, adoro o programa 18 horas. Meu carro precisa da melhor gasolina, que é a Ativa Max. E a gente tá aí todo dia na batalha. Eu acho que eu sou merecedora. Bora dar essa força aí. Beijo. Beijo, Larissa. Muito obrigada. Larissa Rocha foi a vencedora de hoje. Parabéns, Larissa. Você tá com a gente, nos ouve. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Karine. Boa noite, ouvinte do 18 horas. Tô ouvindo, sim. E aí, Larissa, como é que você tá se sentindo tendo participado aqui com a gente do 18 horas e levado esse presentão, 40 litros? Nossa senhora, eu já participo ouvindo 18 horas todos os dias, mas saber que eu consegui ganhar esses 40 litros hoje foi sensacional. Olha aí, agora fala pra gente o que mais você gosta aqui no programa.
Nossa, as notícias sobre o trânsito ajudam muito a gente durante o percurso todo na rua. Então, vocês dando notícias em tempo real sobre o trânsito pra gente ajuda demais. É isso aí, agora conta pra gente um pouquinho aí da sua história, quanto tempo você é motorista de aplicativo? Nossa, eu comecei como motorista de aplicativo há mais de 8 anos. Trabalhei como CLT e agora estou aqui trabalhando novamente como motorista de aplicativo. Então, vamos aproveitar aqui essa oportunidade para você mandar um recadinho aí para os seus outros colegas aqui participarem. Gente, mandem o áudio de vocês, a promoção é sensacional. Um dia vai chegar a oportunidade de um de vocês. Acreditem, o meu dia chegou hoje. Valeu, Larissa, é isso aí, sucesso pra você. Muito obrigada pela sua companhia durante o programa 18 horas, pela sua audiência, tudo de bom pra ti. Conversamos com a Larissa Rocha, que foi a Larissa Rocha, que foi a vencedora de hoje do nosso concurso Programa 18 Horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Por falar em concurso, em gasolina, trânsito, André Meirelles, a gente tem a última parcial de trânsito, tem alguma informação? Temos sim, vamos lá. Agora sim, vamos lá para a Avenida Constantino Neri com a Rua da Maromba. Como você falou, Karime, quinto dia útil, muita gente recebendo, aproveitando para sair, o trânsito continua caótico, digamos assim, lá pela Avenida Constantino Neri, que a gente fala nesse sentido, volta para casa, sentido bairro, muitos veículos pela via, você que trafegando por ali, muito cuidado por qualquer avenida aqui da capital amazonense, a gente trouxe situações tristes de acidentes, então dirija aí com cuidado e com atenção. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Há exatos 20 anos era sancionada a Lei Maria da Penha, um dos principais marcos no combate à violência contra as mulheres no Brasil. Ao definir violência doméstica, a lei enfrentou a naturalização das agressões que aconteciam, em geral, entre 4 paredes. Mesmo com avanços importantes a partir dessa lei, ainda há desafios como a subnotificação, a dificuldade no acesso à justiça e os altos índices de feminicídio. Só em 2025 foram 1.568 mulheres vítimas de feminicídios no Brasil, um crescimento de 4,7% em relação ao ano anterior. A lei contrariou aquela velha e obtusa máxima de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. A lei reconheceu ainda que essa violência não é apenas física, ela pode ser psicológica, sexual, patrimonial, moral e vicária, quando o abusador usa os filhos para atingir a mãe. Houve avanços consistentes e que seguramente já salvaram muitas vidas, apesar dos terríveis números de feminicídio e de violência contra a mulher. Números, inclusive, que assombram a sociedade. Por isso, é preciso dizer sempre que não basta a existência da lei. É preciso que ela seja aplicada em todo o sistema de justiça. E educar as pessoas contra a cultura de posse e desprezo contra as mulheres. Comportamento que leva à violência e ao feminicídio. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, gente. Bom fim de semana. Boa noite, André Meirelles. Muito boa noite, Karime. E você continue ligado aqui no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas.